Reflexão sobre mulheres determinadas em Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos mulheres que marcaram a história por sua fé, coragem e determinação em Deus. Cada uma delas, com sua singularidade, nos ensina sobre confiança, obediência e força em meio aos desafios. Mulheres do Antigo Testamento. Joquebede é um exemplo de coragem e fé. Mãe de Moisés, ela confiou em Deus ao colocar seu filho em um cesto no rio Nilo para salvá-lo da morte. Êxodo capítulo 1, versículo 10. Deus honrou sua fé, e Moisés tornou-se o libertador de Israel. Joquebede nos ensina que confiar em Deus, mesmo em situações extremas, pode gerar um legado poderoso. Sara nos mostra o poder da promessa de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Mesmo diante da incredulidade inicial, ela viu o cumprimento da promessa divina ao dar à luz Isaque em sua velhice. Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 3. Sua história nos ensina que Deus é fiel às suas promessas, ainda que demoremos a compreender seu tempo. Agar é um exemplo de como Deus vê e cuida daqueles que são rejeitados. Como serva de Sara, ela foi expulsa para o deserto com seu filho Ismael, mas Deus ouviu seu clamor e proveu água e proteção. Gênesis capítulo 7, versículo 14, 21, 14 e 19. Agar nos ensina que Deus é o Deus que vê El Roi e que Ele cuida de nós, mesmo em momentos de solidão e desespero. Débora é um exemplo de liderança e ousadia. Como juíza e profetisa, ela guiou Israel com sabedoria e coragem, levando o povo à vitória sobre os inimigos. Juízes 4. Débora nos inspira a confiar na direção de Deus, mesmo quando a batalha parece difícil. Esther revela o poder da intercessão e da coragem. Ao arriscar sua vida para salvar o povo judeu, ela mostrou que confiar em Deus e agir com sabedoria pode mudar o curso da história. Esther capítulo 4, versículo 14 e 16. Esther nos ensina que Deus nos posiciona estrategicamente para cumprir seus propósitos. Ruth representa lealdade e perseverança. Ao permanecer ao lado de Noemi e confiar no Deus de Israel, Ruth foi recompensada com um futuro de honra e fez parte da genealogia de Jesus. Ruth capítulo 16, versículo 17. Sua história nos ensina que Deus recompensa a fidelidade e conduz nossos passos ao propósito certo. Raabe é um exemplo de fé inesperada. Apesar de sua história de vida, ela creu no Deus de Israel e ajudou os espias, sendo recompensada por sua fé e tornando-se parte da linhagem de Jesus. Josué 2. Mateus 1:5. Raabe nos lembra que Deus transforma vidas e honra a fé genuína. Ana é um símbolo de oração persistente e fé, estéril e angustiada. Ela clamou a Deus por um filho e foi atendida, dando à luz Samuel, que se tornou um grande profeta. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 20. Ana nos ensina que a oração sincera e a entrega a Deus abrem portas para milagres. Abigail é símbolo de sabedoria e pacificação. Ela agiu com inteligência e humildade para evitar um grande desastre, demonstrando discernimento e coragem. 1 Samuel 25. Abigail nos mostra que agir com sabedoria pode evitar conflitos e trazer paz. Mulheres do Novo Testamento. Isabel, esposa de Zacarias, também experimentou o milagre da maternidade em idade avançada. Sua fé e alegria ao conceber João Batista demonstram que Deus é capaz de realizar o impossível. Lucas capítulo 1, versículos 5 e 25. Isabel nos inspira a confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles parecem improváveis. Maria, a mãe de Jesus, é exemplo de submissão e fé. Ao aceitar o chamado de Deus para ser a mãe do Salvador, ela declarou: "Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Lucas capítulo 1, versículo 38. Maria nos inspira a confiar plenamente nos planos de Deus, mesmo quando eles ultrapassam nosso entendimento. Maria Madalena é um exemplo de transformação e devoção.
libertada de 7 demônios. Ela foi uma seguidora fiel de Jesus e foi a primeira a testemunhar sua ressurreição. Marcos capítulo 16, versículo 9, João capítulo 20, versículo 1 e 18. Maria Madalena nos ensina que o encontro com Cristo transforma vidas e gera um testemunho poderoso. Essas mulheres, com suas histórias de determinação e fé, nos ensinam que Deus honra aqueles que confiam nele e se colocam em posição de obediência e coragem. Elas foram usadas por Deus em momentos estratégicos da história, e suas vidas são um testemunho de que a força verdadeira vem da comunhão com o Senhor. Que possamos aprender com essas mulheres e permitir que Deus nos use para cumprir seus propósitos em nosso tempo.